do Senhor, meninas. Estamos aqui para dar continuidade a mais uma série da vida de Ruth. Agora a nossa terceira série, capítulo 3. E eu já quero começar aqui dizendo que Ruth, ela segue o plano de Noemi. Para que nós venhamos compreender direitinho esse capítulo, eu vou fazer uma breve introdução, para que você venha entender o contexto histórico daquela época. Naquela época, quando uma mulher ficava viúva, a lei ela determinava que ela se casasse com o irmão de seu marido falecido. Só que Noemi, ela não possuía mais filhos, porque os seus 2 filhos morreram, os seus 2 únicos filhos morreram. Então, neste caso, o parente mais próximo do morto podia se tornar o remidor da família e casar-se com a viúva. Mas você pode me perguntar, o que é um remidor? O remidor, ele é aquela pessoa que se oferecia para assumir a responsabilidade pela preservação da família. Ele resolvia resgatar, ele resolvia casar-se, com aquela mulher, com aquela viúva, para a preservação daquela família. Porém, ele não era obrigado, se ele não quisesse, outro tomava o seu lugar. E se ninguém quisesse, aquela mulher, aquela viúva, ela ficava desamparada o resto da vida e ainda sem direito à herança. Pelo costume ali da época, quem tinha direito era somente o filho, os filhos ou o parente masculino mais próximo. Então, ela ficaria ali sem ele nem beira, ficaria sem nada, desamparada e sem herança. Então, Noemi, ela vê em Boaz a possibilidade dele ser esse remidor, de Ruth. Então, ela instrui Ruth a deitar-se aos pés de Boaz. Pode parecer estranho, o conselho de Noemi, mas era a tradição da época, era um costume da lei israelita. E ali, Ruth, mesmo não conhecendo a lei, mesmo não conhecendo os costumes, porque ela era moabita, ela fez tudo conforme Noemi ordenou. E se você depois for ler, eu sugiro você que leia todo o capítulo 2, não somente o capítulo 2, mas os 4 capítulos deste livro, que é riquíssimo, e um encaixa no outro, para que você venha entender. Não dá para a gente tratar de tudo aqui, mas você depois pode ler e estudar esse capítulo. Então, ela fez tudo conforme Noemi a ordenou. Ela foi ali, ela ungiu, as vestes, ela desce ali aquela eira, ela não deixa com que aquele homem a veja, com que Boaz a veja. Ela espera ele acabar de beber, e quando ele vai se deitar na eira, ela fica ali observando para ver o lugar onde ele vai se deitar, Ela lhe descobre os pés e ela deita aos pés dele. Então ela fez tudo conforme Noemi ordenou. E a primeira lição que nós tiramos disso tudo é que Ruth, ela respeitou a orientação dos mais velhos. E como isso é precioso. Como nós precisamos sim ouvir os mais velhos, os mais experientes, os mais sábios, porque eles têm sim lições para nos ensinar, porque eles já são mais vividos, já são mais experientes e já sabem muito mais do que nós. Mas nós temos a mania de muitas vezes não querer ouvir o conselho dos mais velhos, e muitas vezes nós quebramos a cara porque nós não ouvimos, porque poderia ser
muito melhor, poderia ser mais fácil, mas muitas vezes nós não queremos sentar para ouvir a orientação dos mais velhos. Ruth, provavelmente, ela achou estranho aquele conselho, mas ela seguiu a orientação porque ela confiava em sua sogra. Ela sabia que a sua sogra era mais experiente do que ela e ela sabia que em Noemi ela podia confiar. Então ela fez tudo conforme ela orientou. Então, nas nossas vidas, que nós venhamos tirar como lição e que nós venhamos, antes talvez de tomar uma decisão, sentar com alguém mais experiente, ouvir alguém mais vivido do que nós, para que nós venhamos aprender com essas pessoas, né? E a segunda lição que nós tiramos disso tudo é que Ruth obedeceu e foi honrada. Honra. Quem obedece tem honra. Ruth, ela encontra graça aos olhos de Boaz. Por ser obediente, ela encontra o seu remidor. Boaz, ele promete casar com Ruth. Se você for ver aqui, ele fala: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhuns jovens fostes, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto dissestes te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Então ali ela achou graça aos olhos de Boaz, pela sua obediência. Imagine se ela não tivesse feito conforme a sogra já experiente tinha orientado a fazer. Então ali Boaz ficou encantado com aquela atitude dela, porque aquela atitude de deitar-se aos pés dele era uma tradição para dizer: és tu um remidor? E ele fala ali: eu sou sim um remidor, mas antes de mim tem um outro remidor que teria o direito de te remir, mas eu vou até ele, se ele assim não quiser, eu remirei a ti, eu casarei contigo. Então, obediência, ouvir a voz dos mais experientes, obedecer agrada o coração de Deus e gera honra para as nossas vidas. Obedecer. Jesus, ele é o nosso resgatador. Jesus é o nosso remidor. Que venhamos saber que nós temos um remidor, que nós não estamos sozinhas, que nós não ficaremos desamparadas, porque nós temos conosco o nosso resgatador, o nosso libertador, que é Jesus. Que venhamos encontrar graças aos seus olhos e, acima de tudo, obedecê-lo. Obedecer, para que nós venhamos ser honradas nesta terra, assim como Ruth foi honrada, que nós venhamos também ser honradas, que nós venhamos, acima de tudo, obedecer, que nós venhamos ouvir o conselho dos mais velhos, porque isso é bom e agrada ao Senhor. Então, nós continuaremos com a nossa série, nós ainda teremos mais uma, a nossa última série, para encerrar este livro rico, maravilhoso, no qual o Senhor tem nos ensinado muitas coisas. E você vai ver na próxima série que o Senhor honrou a Ruth, porque ela perseguiu o seu propósito, ela obedeceu. E você vai ver o final, que ela foi honrada, porque é assim que o Senhor tem honra
para quem obedece, para quem persiste o propósito, com certeza alcançará. Tenham um dia abençoado, fiquem na paz do Senhor e até a nossa próxima série.